Bom, gente, estamos de volta. Esta é a segunda parte do vídeo e o assunto: por que levar a palavra de Deus aos que estão doentes? Por que levar a palavra de Deus aos enfermos? Eu disse 9 motivos para levar a palavra de Deus aos que estão doentes. Deixa eu revisar. Primeiro, para corrigir distorções. Segundo, porque a pessoa pode ser firme mesmo doente. Terceiro, porque a palavra de Deus corrige a ansiedade. Quarto, porque o paciente tem algumas necessidades básicas que Deus atende. Salmo 41 foi a resposta. E quinto, porque a doença não é o fim, mas poderá ser um meio usado por Deus para o bem-estar dos que o amam. Sexto, porque o estado espiritual interfere no físico. Sétimo, porque para fortalecer o doente. Oitavo, porque o estado emocional muito interfere no físico. E em nono lugar, para mostrar que a esperança do cristão está além desta vida. Amém? Vamos então dar sequência. E eu vou ler em Romanos capítulo 8. E você vê aqui que uma boa razão aqui também é que o cristão, o crente, ele está sujeito a situações, a problemas, a sofrimentos e até a morte. Está sujeito às circunstâncias causadas, que a própria natureza sofre também. Romanos 8, versos número 20 a 23. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu vejo muita clareza nesta passagem com relação ao assunto que estamos abordando, porque nós estamos sujeitos aos sofrimentos, aos problemas que a natureza enfrenta de um modo geral. O crente e o não crente passa problema. Não é por ser crente que não vai ter situações difíceis, mas a diferença é como nos portamos em tais circunstâncias e situações. E aqui está deixando bem claro. Então, um outro motivo é para lembrar que, por que levar a palavra de Deus aos enfermos? É porque enquanto nesta vida nós passamos esses problemas, conforme já lemos aqui, e enquanto passamos esses problemas, o nosso corpo está sendo humilhado e um dia isso não irá acontecer mais. Que dia é esse? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o nosso corpo será transformado e será glorificado. Eu vou ler Filipenses capítulo número 3. Até porque eu uso fazer a pergunta nesta passagem quando leio, e eu farei agora para você. A pergunta é a seguinte: você está passando algum sofrimento, algum problema, alguma situação difícil? Por que você está doente? Quer que eu diga agora por quê? Eu vou dizer por que você está doente, por que você está sofrendo, porque passa alguma situação difícil na sua vida. Está escrito aqui: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a pergunta que eu fiz, a resposta aqui: você está sofrendo e passando problemas porque Jesus não veio ainda. Pois quando ele voltar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação e sofrimento para ser igual ao seu corpo de glória. Isso não é melhor? Filipenses 3, 20 e 21. Então está uma ótima passagem para encorajar aqueles que estão passando situações dificílimas em suas vidas. Lembrando também
é importante lembrar que Deus pode utilizar a medicina, os médicos, os meios naturais para uma cura de uma pessoa, para uma cura espiritual. Você se assusta com isso? Deixe-me ler contigo no Velho Testamento onde isso aconteceu. Segundo livro de Reis, capítulo número 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias, que era rei de Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ezequias era o rei, ele adoeceu mortalmente. O profeta foi lá encontrar com ele. E veja só, verso 5. Deus fala para Isaías, volta e diz a Ezequias, porque Ezequias doente, mas ele se compenetrou de sua situação, ele orou, ele até chorou. Aí Deus disse a Isaías, diz a Ezequias, príncipe meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, vamos agora ao verso 7, o que foi que Deus usou? Disse mais Isaías, toma uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Note como Deus utilizou aqui, através do profeta Isaías, uma pasta de figos, que era a medicina da época, era a medicina natural, uma pasta de figos, usando meios naturais, e abençoou numa cura que era necessária para aquele rei. No Novo Testamento, Tiago faz menção, se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e faça oração sobre ele, ungindo-o com azeite ou com óleo, em nome do Senhor. E disse, a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Lembre que o doente seria ungido com azeite, com óleo. O azeite no passado não somente era símbolo, na Bíblia, não somente ele é símbolo do Espírito Santo, mas era utilizado também para fins medicinais. E aqui disse que era para ungir o paciente com azeite. Bem, então você vê que Deus pode utilizar a medicina, não é? Eu não entendo porque algumas pessoas ora por alguém e diz, joga os remédios fora. Quem toma o remédio para pressão, remédio controlado, jogue no mar. Até a pessoa vem no outro dia, morre, ou na outra semana, ou não demora muito, vivo, e morre. E essas pessoas vão prestar contas com Deus e devem prestar também com a família, porque agiram irresponsavelmente. Deus usa a medicina, aqui está muito claro. De outro lado, meu prezado telespectador, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que aconteceu no passado, acontece nos nossos dias, é que muita gente se estriba porque tem uma certa condição de ter um bom plano de saúde, de ter condição de recorrer aos melhores, mais preparados médicos, e assim pense que o seu dinheiro e seu status social vai lhe dar saúde. Se engana, se engana. Não confie no seu plano de saúde, não confie nem sequer nos médicos. Utilize os médicos da seguinte forma: Deus pode utilizar este homem ou esta mulher no plano e propósito dele para o teu bem e para a glória dele. Deus pode usar os médicos e a medicina. Contudo, nós não podemos deixar de confiar no Senhor para confiar no homem ou nas coisas. Eu leio para você o que está aqui declarado sobre esse assunto. No livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Um homem passou por essa experiência e aprendeu tarde demais. Segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 12. Um rei de Judá por nome Asa, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos.
Descansou Asa, está vendo o resultado? Descansou. Pois bem, Asa, em vez de confiar em Deus, ele confiou nos homens. Era um rei, um homem que tinha muito dinheiro, uma posição elevada na nação, e ele confiou nessas coisas, mas ele morreu. A palavra usada foi descansou. Ele morreu. Meu prezado telespectador, não confie nas coisas e ou pessoas, quando deveria confiar em Deus. Poderás encarar como meios que Deus usa e utiliza para a sua glória e louvor. Eu quero finalmente mostrar também outro exemplo de outro rei que confiou errado em uma situação difícil, então ele morreu. Volte ao primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo número 10. Versos número 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, por isso o matou e transferiu o reino de Davi a Davi, seu filho de Jessé. E não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Saul não era uma doença, mas era uma situação difícil na nação, no país. Era tempo de guerra, era aperto de guerra. E Saul, em vez de recorrer a Deus, o Deus de seus pais, o Deus dos patriarcas, mas ele recorreu a quem? A uma pitonisa, a uma feiticeira, a uma necromante. Como é que você está agindo quando está passando uma situação difícil? Não tem pessoas que correm para os macumbeiros, para os curandeiros, para aqueles que podem fazer alguma coisa para o seu problema? E desprezam a Deus? Saul morreu por isso. Deus o matou e tirou do reino e transferiu a Davi o reino. Note como uma coisa é séria. E eu queria que você considerasse com muita seriedade essa situação. Mas eu queria fazer uma colocação no final aqui. 3 colocações. Você hoje tem saúde. O que está fazendo para Deus? Como está utilizando sua vida? O seu potencial, suas energias? Quando Deus manda que o amemos de todo o coração, alma, entendimento e força. É isso que está acontecendo? Você está doente. Como está reagindo em meio à doença? Estás encarando esse problema, esse sofrimento, como um meio que Deus até usará para o teu próprio bem ou para o bem de outra pessoa, isto é, dos que amam a Deus? Bem, eu queria que você pensasse também uma coisa. E eu repito até a pergunta que eu fiz no vídeo anterior. Um dia, a questão anterior, melhor dizendo, um dia cedo ou mais tarde, cada pessoa, rica ou pobre, doente ou sadia, não estará mais aqui nessa terra. Porque a história prova que os mesmos fiéis a Deus já se foram. É só uma questão de tempo. As experiências mostram que aqueles que ensinam que o crente não sofre nem adoece, estão envelhecendo e estão enfrentando problemas e estão perto da morte, muitos deles já. E a minha pergunta é: e quando isso acontecer contigo, onde você estará na eternidade? Estás preparado para encontrar Deus? E segundo, estás com algo a apresentar a Ele como expressão de gratidão de tudo aquilo que Ele fez por nós? Eu recomendo que você veja o vídeo número 1 desse canal, que foi o primeiro sobre certeza de vida eterna, segurança de vida eterna. E certamente Deus pode abençoar você com uma mudança de atitude através das situações adversas da vida, mesmo a doença. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Você é convidado a partilhar esse vídeo com outras pessoas
e abençoá-las com a palavra de Deus. Obrigado.